Uhum. Pronto. Satisfação a todos do grupo da página Cafarnaum em Memória. Hoje, até que enfim, consegui a entrevista, né, que eu fiquei há muitos anos que eu estava querendo. Hoje ele mora fora daqui. Foi uma das 3 pessoas que me fizeram gostar de história, né, que me aperfeiçoaram, né, na história, na genealogia. E hoje eu tenho uma grande satisfação de trazer aqui para a nossa página Davi Ferreira Filho. Eu vou deixar que ele se apresente, mas assim é um professor que eu tenho uma estima muito grande. Davi, você está aqui na página Cafarnaum em Memória, no programa História Falada. Se apresente para quem não lhe conhece. Pois é, eu sou o professor Davi Ferreira Filho, aqui em Cafarnaum chamado Davizinho, porque eu sou filho de Davi Ferreira de Araújo. Então, não adianta eu falar que eu sou Davi Ferreira Filho aqui, todo mundo me conhece por Davizinho, né? Davizinho, isso. Eu sou de uma família de 13 irmãos, né? E graças a Deus, desses 3 irmãos, muitos deles se tornaram professores. Eu tive a minha irmã, a professora Sirlene, falecida, a professora Carminha, e uma série de outros sobrinhos como a Enilton, Hamilton, Magali, Carla, tudo foram na área de educação. Evandro. Quem são seus pais? Vamos lá. Meu pai é Davi Ferreira de Araújo, pernambucano, original da família de Virgulino Lampião, de Pernambuco. Nossa, lá da região de Floresta, meu né? pai era da região, meu pai era de Barra de São Pedro, que pertencia antigamente a Uricuri. E minha mãe era de Senhor do Bonfim, Emília Pereira de Araújo, de Senhor do Bonfim, Bahia. E a sua data de nascimento? 26 de agosto de 1958. Nasceu aqui em Cafarnaum? Nasci em Cafarnaum, com o maior prazer do mundo, sou cafarnauense. Quem são teus irmãos? Meus irmãos nós temos 13 irmãos. 13 irmãos, né? E além dos 13 irmãos naturais, nós tivemos aí algumas irmãs adotivas. Você pode citar pra gente aqui todo esse histórico de irmãos? Irmãos, nós temos Dalva, com 84 anos, é viva. É viva, né? Aí nós temos Eronides, que é falecido, Eronides Ferreira de Araújo, que é falecido, morou em Brasília, foi uma das pessoas que foi para Brasília antes de Brasília ser... Da fundação, né? Antes da fundação de Brasília. Ele já trabalhava lá. Aí eu tive minha irmã Sirlene, a grande professora Saudosa Sirlene, um abraço para os filhos dela, uma grande mestra nossa. Com certeza. Aí tive também a professora Carminha. Carminha também, Carminha, e Carlos, né? Carlos. Eu tive também a minha querida Normaci, falecida. Norma Lúcia, falecida. Oswaldo, falecido. E eu ainda troquei algumas correspondências com Oswaldo, poeta, ele me mandou muitas coisas, eu tenho arquivado. Com certeza. Aí eu tenho Edileuza, minha irmã, que hoje vive em Brasília. Dalva, que é a mais velha de todos, vive em Salvador, debochando de todo mundo. Ainda tá Dalva é incrível, né? Incrível. E aí nós temos, além de Edileuza, eu tinha Norma Lúcia, já falecida. Tem o Wilson, 75 anos, acabei de visitá-lo em Ceabra, mas infelizmente ele está com Alzheimer. Conheceu a gente, para mim foi a maior vitória de minha vida, foi meu irmão conhecer todos que... Quantos anos depois, assim? Ele tem... Não, depois que vocês... Eu tenho 11 anos que eu estava em Guarulhos, São Paulo. Não, mas assim, ele te viu tem muito tempo? Tem mais de 11 anos. 11 anos, né? Aí eu fui lá e ele conheceu, fui com Carla, Arenilton, Magali, minha esposa Lucione, e ele conheceu todos nós, Arenilton, Magali, eu. Que satisfação, né? Foi muito gostoso, gente, pelo amor de Deus. Depois de Wilson vem? Aí o Wilson seria Normaci. Normaci, né? Edileuza, em sequência. Aí Glorinha, que é minha irmã que está aqui caçulas, hoje, né? Glorinha das Caçulas, e Thelma. Glorinha que sempre acompanha a página, assim, ela é... Aí Thelma, que mora em Amazonas. E nós tivemos Oswaldo, que é Ozinho, né? Chamado Ozinho, que faleceu em Amazonas. Em Amazonas também. E, além disso, nós tivemos algumas irmãs... De adoção, né? De adoção. Nós tínhamos Peronice, que meus primeiros dias de estudo foi em Morro do Chapéu.
Eu estive lá, estudei, tenho o prazer de falar da professora Mana, que é Zilda, e lá em Morro Chapéu, e Lourdes Boreu, que foram os meus pioneiros, né? Eu ia até assim, após essa apresentação desses seus irmãos, você conheceu algum tio seu? Conheci, sim. Em São Paulo, eu conheci alguns tios meus. Aqui mesmo só tinha seu pai e sua mãe, né? Só meu pai e minha mãe. Mas em São Paulo, eu conheci uns tios meus que foram para o Paraná. E lá eu conheci em São Paulo e até hoje eu tenho comunicação com eles. Da minha família lá de origem. Me conta uma coisa, como é que seu Davi chega a Cafarnaum? Meu pai veio com, segundo ele, 12 anos de idade. Ele saiu de Pernambuco. Veio para Gentil, né? Do Ouro. Na época das extrações, né? De ouro. Depois ele se tornou comprador de ouro e montou uma loja em Miguel Calmon. Tudo isso depois de Miguel Calmon, ele começou visitando o sertão e veio para cá, para Cafarnaum. Ele chegou a ser mascate? Meu pai chegou a ser mascate, ele viajava com a carrocinha, com a charrete, em toda aqui a região, daqui Iraquara, Souto Soares, cada semana ele escolhia uma região porque ele não aguentava ficar atrás do balcão. E eu vou contar um detalhe interessante do meu pai. Meu pai, eu posso dizer que meu pai foi o lançador aqui de panela de pressão, sabão em pó. Foi o primeiro que trouxe esse... Porque meu pai, ele ia sempre fazer compras na cidade de Vassouras, no Rio de Janeiro, que lá tinha aquela ligação com os marinheiros, e meu pai foi lá para Vassouras, no Rio de Janeiro, e lá portuária, né? Aí ele era Miami do Brasil praticamente. Olha que aí ele trazia de lá as novidades. Meu pai era muito ligado em plantas, então ele fez um grande pomar lá no fundo de minha casa. Até hoje já saiu 2 avenidas lá do fundo de minha casa, já tiraram partes para fazer duas ruas, né? E ainda tem 105 metros de fundo. Então meu pai plantava tudo de novidade que ele achava lá. Ele plantava. Ele trouxe uva, ele trouxe pera, maçã. Isso tudo de Vassouras? Tudo de Vassouras. Minha infância foi assim, eu pegava um caixa de uva, cortava lá, não sei se tinha alguma aranha por dentro ou não, exprimia na peneira e tomava o suco. Vivia dessa forma. E como era, Davi, essa questão de seu pai com os filhos, como era o trato dele e sua mãe? Meu pai é exemplar. Meu pai, a gente tinha muito respeito por ele, mas meu pai era assim, ele procurava botar a família em primeiro lugar. Sempre, né? Estudo para ele, ele podia ter uma precisão enorme de um filho, se o filho dissesse, eu preciso estudar, pai, que eu tenho um dever de casa, para assim, alguma coisa. Silenciava e pronto. Ele priorizava a educação? Priorizava a educação toda a vida. A letra de meu pai era a coisa mais linda do mundo. Ele estudou 2 ou 3 semanas só. Mas ele priorizava a educação dos filhos. Mas ele dominava bem assim, a leitura. Dominava a leitura muito bem, matemática principalmente. E uma coisa que eu me lembro do meu pai. A cada 30 ou 60 dias, eu não me lembro assim exatamente, ele juntava toda a família numa sala para fazer a prestação de conta, para dizer como era que estava o comércio, que prejuízo ele tinha tomado, balancete. Com a família. A família. Isso era incrível. Incrível, isso. 6 horas a gente se juntava e fazia continência religiosa, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo e tal. Benção Pai do céu, benção Mãe do céu. E aí daqui a pouco, benção Pai, benção Mãe. Essas tradições todas já vinham do Pernambuco com ele, né? Do Pernambuco com ele, da infância dele. E eu te falo o seguinte, nossa família era assim. Se eu tivesse um pouquinho brigado com o irmão meu, minha mãe notava e dizia, vem cá, o que é que vocês estão brigados? Vem cá, no final da minha vida eu vou precisar de vocês dois. Abrace um outro e peça perdão. E era assim, nossa vida. Eu ia entrar agora nesse detalhe, como era Dona Emília no trato com os filhos? Dona Emília, ela ficou 6 anos de cadeira de roda, mais de 6 anos em cadeira de roda, e você chegava lá, ela fazia carinho em todo mundo, tentava brincar com a gente e tal,
se chegasse alguém para visitar minha mãe, ela estava ali sentada, ela contava história, contava tudo. Você só sabia que ela estava doente porque sabia que ela era doente. Que ela era doente. Mas minha mãe era uma pessoa alegre, toda ela não deixava transparecer os problemas. Nada. Minha mãe foi sempre uma pessoa muito alegre. Eles eram severos com vocês? É severo na seguinte situação: você sentou na mesa para jantar. Silêncio, por favor, só algumas palavras. Tinha educação, né? Na hora de acordar, todo mundo tinha que acordar na hora certa, na hora de tomar café, todo mundo direitinho, na hora de jantar, de almoçar. Era essa disciplina em minha casa. Uma disciplina que não era militar, mas deveria ser normal em todas as casas. Era uma criação, né? Assim, exemplar para a época, né? Com certeza. Eu não tenho nenhuma reprovação, porque na época, meu pai para mim era uma pessoa normal. Só em ele colocar as questões dele, financeiras, tudo para nossa família, era filhos, tudo, né? Assim, para mim. Geralmente os pais eles têm esse resguardo, né? De manter a família, porém não precisa estar dando essa satisfação, balancete, isso, aquilo, outro. Isso para mim é até uma novidade. Né, você falando assim, para mim é uma coisa nova. Eu posso te contar uma curiosidade? Sim, fica à vontade. Eu fui mais minha esposa para Morro de Chapéu, agora, essa semana passada, e aí lá a gente estava precisando, a gente foi por a informação da internet para um órgão que a gente ia procurar. Sim. Quando chegamos lá, não encontramos mais o órgão. Aí chegamos conversando com uma pessoa, com outra, e foram juntando assim, sabe como é? Nordestino é a coisa mais linda do mundo, né? Essa proximidade, né? Aí nisso vem chegando um rapaz, isso aqui pode te informar, Davi. Eu olhei pro cara, tinha 50 anos que o cara tinha sido meu colega de sala, mais de 50 anos. Lá em Morro. Morro Chapéu. Eu olhei pra ele olhou pra mim, aí eu falei, tu é Zezinho, né? Ele falou, sou. E você é Davi. Se conheceram de imediato. Depois de 50 anos. 50 anos, meio século. E aí eu fui contar um caso para ele. Eu vou contar um caso interessante, que educador não pode deixar de contar. Sim. Eu falei para ele que um dia nós tínhamos uma professora rigorosa, a professora Mana, que eu agradeço demais a ela. Para mim, eu queria ver aquela mulher e tirar uma foto um dia com ela, mas ela já faleceu, né? A professora Mana chegou na segunda-feira, acho que ela, naquele tempo, 30 anos, era coroa. Já era madura, né? Aí ela chegou, acho que tinha brigado mais o namorado, ela chegou e disse, eu não quero ouvir um pio na sala. Aí eu falei, aí eu cheguei, pio! Todo mundo olhou pra mim, aí ela, vem cá, Pintinho. Eu que só tinha orelha, nariz e o joelho, aquela coisa mais feia do mundo. Aí, vem piar aqui na frente do quadro, Pintinho. Aí eu fiquei lá na frente do quadro, piu, 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 piu. Quando ia enfraquecendo o pio, ela só olhava e eu, piu, 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 até a hora que ela bem quis. Aí minha mulher, eu contando esse caso, os caras morreram de rir, acho que até amoleceu mais assim o estresse dela. Aí o cara morreu de rir, aí minha mulher, Davi, tu já pensava se fosse hoje? Se fosse na educação de hoje, o pai ia matar a professora, ou o menino ia pro... Ia ser né? Horror. Eu conto isso dando risada, sabe? Pois é. Davi, eu quero saber mais ainda, extrair de você o seguinte, como era essa Cafarnaum da sua infância, né? Porque a gente sempre traz aqui, né, a história falada e as suas primeiras memórias aqui em Cafarnaum. Como era esse Cafarnaum aí? Nosso Cafarnaum na infância, nós tínhamos medo de bicho... papão, bicho dos umbus, rasga-mortalha, a gente tinha medo de... Já tinha o velho do saco. Já falava do velho do saco, o homem da gravatinha. Tinha o homem da gravatinha? Já tinha o homem da gravatinha, né? O Romãozinho. O Romãozinho, tinha de tudo. Era tudo lenda urbana, a energia, né? Era até 10 da noite, né? Aí dava o sinal, dava um sinal, o menino, você só via a gente correr, 10 minutos depois a energia desligava, né? Que era motor a energia. Era motor, né? Era motor a energia. Eu estava conversando com alguém esses dias que aquele motor, a carcaça dele ficou no quintal do seu Sinó até alguns anos atrás. Já pensou? E aí eu brincava no quintal do seu Sinó, eu não imaginava que a raridade aquilo. Se eu tivesse a minha concepção, eu teria guardado aquilo, mas eu não imaginava. Eu acredito que eles devem ter jogado no ferro velho, fundido alguma coisa. Não deram importância, né? É igual as coisas que existiam lá em Mongagu, né? Os fósseis, né? Tudo que eu ainda vi muitas vezes o pessoal carregando, passar com um carrado de fósseis aqui. Então fala pra gente mais um pouquinho desse Cafarnaum aí da sua infância. Aí o nosso Cafarnaum
As dificuldades, como era que você via a educação, suas primeiras a sua primeira educação? A gente tinha os professores, né? Eu tive a graça de ser aluno também da professora, minha irmã Sirlene, né? No colégio, mas a graça no primário, chamado naquela época. A sua primeira professora? Ser Dona Iracema Juazeiro, que essa pessoa aí para mim é um marco de Cafarnaum, como também eu não tive o privilégio de ser aluno de Dona Ivone, mas também eu sei qual a importância dela para a educação pra de sua Cafarnaum, geração, né? A minha geração. E aí a gente brincava de um ficava numa esquina, outro de outro, né? Era um polícia ladrão, né? Aí de vez em quando a gente ia se esconder, quando a gente sentava lá em algum lugar, às vezes levantava, tava a bunda melada de fezes, porque a gente encostou no lugar naquela agonia de brincar. Agonia e se melava, sujeira, né? E era assim a vida. Mas foi uma infância legal, graças a Deus. Eu fui muito respeitado em minha infância. E depois eu comecei estudando em Morro do Chapéu, praticamente. A sua primeira professora, lembra? A minha primeira professora foi Dona Iracema, e depois eu fui para Morro do Chapéu. Dona Iracema, praticamente, ela era educadora, assim, né? Que ela pegava aquela turmona multisseriada, como se diz hoje, né? Dona Iracema. E alfabetizava. Era engraçado, Dona Iracema. Ela tinha Tem algumas coisas, assim, Dona Iracema, que a gente pode estar trazendo? Dona Iracema, como ela era muito famosa como professora, uma vez eu estava na sala de aula, já estava lá na terceira ou quarta série, e chegou uma mulher com um filho. Não vou dizer o nome do filho. Não. Chegou uma mulher com um filho. Depois eu te digo particular. Certo. Aí, Dona Iracema, eu vim trazer esse menino aqui, o menino todo, o jeito dele, né? Eu vim trazer esse menino aqui para a senhora, é que só a senhora para botar esse menino para fazer pelo nenhum nome. Aí Dona Iracema, mas eu tô aqui na quarta série. Mas Dona Iracema, pelo jeito, só a senhora para ensinar esse menino. Eu queria infiltrar o menino na quarta série. Queria colocar ele todo na quarta série. Então são coisas assim que ficou na minha memória, né? Esse tipo de coisa. Dona Iracema, ela era rígida ou ela era... Naquela época não existia professor que não fosse rígido. Era um padrão. Era o padrão porque nós vivíamos um período que era assim, né? Que exigia como isso, eu também fui seu professor e você sabe que eu era rígido, né? Exatamente. A gente vivia, era um padrão da situação, né? Hoje está muito maleável, muito flexível. Hoje está muito maleável, está tão flexível que os alunos fingem que aprendem e o professor finge que ensina. A maioria deles, né? Eu vou te interromper rapidinho aqui, ó. Zeu gosta, ele assistindo lá da Inglaterra, sua sobrinha Carlane está aqui também. Estão dando boa noite, eu não vou ler tudo não, mas eu vou falar quem está aqui. Belzair, meu professor Davi, diretor Adilson Cristian, um abraço, nosso amigo Adilson está aqui. Gisélia Alves de Souza, lá de Mulungu, meu amigo Davi, está aqui também. Tem um bocado de gente, assim, é o pessoal mais que está comentando aqui. Sim, e aí vamos voltar um pouco nessas dificuldades. Eu sei que você vem de uma família que já era estruturada naquela época. Seu pai era comerciante, né? Sua mãe, dona de casa e tal. Mas assim, vocês chegaram a passar alguma dificuldade na infância? Não, nós não tivemos dificuldade nenhuma sobre alimentação, sobre roupa, sobre sapato, estudo, nada. Vocês tiveram acesso? Não, meu pai, se um irmão dissesse, eu quero estudar em tal lugar, meu pai providenciava e tentava colocar lá, né, a todo custo. Meu pai foi um homem que tudo era pelo estudo. Meu pai foi um homem que tudo para ele era pelo estudo. Apesar de ter pouco estudo, né? Apesar de ter pouco estudo. Assim, uma instrução mínima. Né? E aí, esse pessoal aí, Ave Maria, são pessoas que estão no meu coração. A gente troca fotos e tudo, sabe? E é muito maravilhoso saber que tem alguém ouvindo. Deixa eu te falar que a sua primeira professora foi Dona Iracema, depois você vai estudar em Morro do Chapéu. Fui estudar em Morro do Chapéu. Quantos anos você ainda estudou? Eu fui para Morro do Chapéu. Já era Nossa Senhora? Não, eu fui para Morro do Chapéu no Coronel Dias Coelho. Quando eu cheguei lá, fizeram uma avaliação minha e me botaram lá para baixo. Assim, a nível de alfabetização, esse negócio. Porque assim, o ensino do Morro já estava avançado. Já estava avançado. Aí, né? Quando foi no meio do ano, a professora ia se aposentar, Dona Lourdes Boreu, ela ia se aposentar e falou, olha, Davi, eu vou lhe dar um presente. Eu digo, a professora me dá um presente? Que presente é esse? Aí ela disse,
No outro dia ela veio, você vai se apresentar na escola de Mana, na 2ª série. Presentão. E você vai, no meio do ano, eu fui promovido para a 2ª série. Aí cheguei lá na professora Mana, foi onde, na garagem lá, onde eu fui o piu-piu, né? Mas graças a Deus, lá eu continuei meus estudos. E eu fui uma pessoa, sou. Hoje eu vejo, eu tenho certos filmes aí que eu nem assisto mais, que eu já li o livro, sabe? Já foi minha história aquilo lá, né? Um dia eu estava fazendo uma palestra lá na UBS, onde minha esposa trabalha, na Horta, que a gente fazia palestra com os funcionários da Horta e tal. Eu estava fazendo uma palestra e falei. No livro Feliz Ano Velho, o original, né? De Marcelo Rubens Paiva, na página 168, eu falei isso com naturalidade. Porque decorou o livro. Na página 168 tem um chavão que diz: não é matando um corpo que se elimina um homem. Aí o pessoal, para aí, Davi, tu leu isso quando lá nos anos 80 eu li. Aí estava avançado. Aí as meninas ficaram assim, mas aí para retrucar, eu falei, não, eu fui professor de história, por isso que eu memorizo data, né? Aí o primeiro dia de aula meu como professor, eu dei lembrando o quê? Eu tenho um imenso prazer em falar isso, que eu fui contar. Vamos voltar ainda. Nós temos tempo e temos história ainda para contar ainda. Eu ainda quero saber do Morro de Chapéu, você vai estudar onde essa trajetória Aí sua? Eu fui estudar no Morro de Chapéu, eu estudei no Coronel Dias Coelho. E tinha a extensão na garagem. Certo. Eu não estudei no Nossa Senhora das Graças. Não chegou. Não, aí eu vim para a Senec de Cafarnaum. Aí você já retorna para Cafarnaum. Retornei para Cafarnaum. Isso início dos anos 70? Isso nos anos 70. Nos anos 70. 70. Pra gente dar essa pausa aí, essa juventude sua, o que você fazia para curtir? Assim, já você contou um pouquinho das brincadeiras. E na sua fase de adolescente, qual era a diversão? Quer dizer, se é que seu Davi deixava vocês se divertir. A gente se divertia, mas tinha o horário de chegar em casa. 8 horas a gente tinha que estar em casa. 8 horas? 8 horas. Mesmo já com o motor? De ser, mesmo com o motor, 8 horas a gente teria que estar em casa. Mas a gente dava um Isso já adolescente. Aí quando a gente começou a namorar, aí como meu irmão Wilson estava em casa, então a gente fazia o seguinte, quem chegava primeiro ficava conversando sozinho e minha mãe achava que a gente estava em casa e ia dormir. Não aprendam isso. Hoje em dia tem celular para fazer isso. Aí a gente estava no quarto, ficava conversando até o outro chegar, que aí minha mãe já tinha relaxado, tinha ido dormir, né? Dormir. Aí a gente então ouvia aquele, como é que se diz, aquele artifício. Ia dormir e relaxava, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe relaxava se não tivesse todos os filhos em casa. Como eram essas festas aí da sua adolescência? A gente... Chegou a participar do Forró da Bananeira? Não, a gente não podia ir no Forró da Bananeira. Era proibido? Era proibido. E o do Clube Recreativo? Do Clube Recreativo eu cheguei a participar. Existia realmente essa divisão? Porque eu costumo, nas minhas pesquisas, eu percebo que existe essa divisão. Mas vocês frequentavam o Clube Recreativo? A gente frequentava o Clube Recreativo. Na Bananeira eu nunca frequentei. Nunca frequentou? Porque existia essa divisão realmente. Na sociedade, Na né? sociedade. Era escancarada. O clube era tudo São João. A elite da sociedade. São João, fantasia 3 dias, no terceiro dia era terno. Isso aí era Landinha, mas Billy me falou que era a caráter, né? Era caráter, era gala. Gala, né? Entendeu? Era gala. O black tie, né? Com certeza. Black tie. E aí tem umas histórias aí disso aí, né? Sim. O Calixto emprestou uma vez a roupa para o Rondão. Ele disse que não ia para a festa. E depois resolveu ir. Embebedou e resolveu ir. Chegou lá na porta. Rondão, irmão de Djalminha. Isso. Rondão, chama o Rondão aí. Desde esse tanto eu emprestei o paletó a ele e até agora ele não veio me trazer. Dentro da festa. Eles lá de fora não podiam entrar sem terno, que precisava do terno não podia entrar. Era o ingresso, digamos assim, né? Que tinha que entrar a caráter. Não entrava. Mas eu tento imaginar essa cena lá nos anos 80, o camarada com o paletó do outro, o outro, me traga, e o outro escondendo lá dentro. Escondendo pra poder não sair da festa. Não sair da festa. Porque se ele desse o paletó, ele não entrava na festa. Essas festas eram animadas. Muito animada, muita paz, entendeu? E as resenhas eram incríveis, né? Se alguém desse um beijo em alguém, vixe, virava a notícia da cidade, né? E me diga uma coisa, assim, e lembra de algum conjunto que vinha? Eu sei que vinham muitos conjuntos de Jacobina, né? Vinha muitos. Muita orquestra, né? Vinha muitos conjuntos. Você tem lembrança de algum? Não, assim, a nível de banda, para dizer assim, eu não me lembro, assim, das bandas que vinham. Eu me lembro
dos forró e tal, entendeu? Me lembro até, eu não tô lembrando, mas eu tinha umas figuras assim que era muito tradicional no São João daqui, mas eu não... Daquela época, né? Daquela época. Me passou a memória agora uma orquestra de Jacobina, que tinha um nome assim meio americanizado. Sempre era de Jacobina. Né, de Jacobina, né? Que já eram os mais organizados. Morro do Chapéu tinha alguma coisa, mas não era assim tão... Aí eu me lembro de já no Morro do Chapéu, já mais evoluído, mais pra cá, a gente tinha Silas. E seus trompetes já era, naquela época já era, né? Novinho ele já se destacava, né? Silas já tinha lá uma bandinha dele no morro e vinha tocar aqui e tal, mas Silas era mais trombone, essas coisas, né? Era mais tradicional. Ô Davi, e assim, você falou do flerte aí, né? Daquela coisa toda, assim. Era a coisa mais respeitosa, né? Com certeza. Ave Maria, um beijo já era uma vitória. Eu beijei fulana. E aí no outro dia, fulano começava a se esconder da gente, sabe? E aí, se desse certo, mas era desse jeito. Você ainda chegou a pegar algum assustado? Já, sim, na boate de Armando. Armando tinha uma boate dele, né? Era contado, as pessoas podiam entrar. Era um grupo seleto, né? Porque era muito pequenininho, então tinha que saber quantos. E eu peguei alguns assustados. Um dia me conta essa história também, ela falava da vitrola, né? Era vitrola, naquele tempo. E você já era um rapaz assim, mas você entrosava, né? Com essa turma que já é um passo adiante. Já, eu era respeitado, que era filho do velho Davi, né? Davi tinha esse respaldo, né? Armando, Armando, eu posso falar uma história? Pode ficar à vontade. Armando botava a televisão lá para as pessoas, sim, entendeu? E aí de vez em quando ia alguém lá e com um intestino meio... Soltava um pum, mas o pum só pegava naqueles mais assim, mais humildes. Ninguém cheirava o colarinho de mim e dos outros. Aí começava a dar tapa, o bichinho não tinha culpa nenhuma. Você até citou ele que apanhava muito. Toinho de Demacineiro, coitadinho, apanhava no pum pra caramba. Ninguém ia cheirar minha camisa. Não tinha cachorro perto, só sobrava pros coitados, né? Hoje em dia você bota um cachorro na coleira e sai, né? E sai e diz que é o cachorro. Ô Davi, e assim, seus anos de Senec, quem eram assim, os professores que mais se destacavam nesses? Dos anos de Senec, professor Manuel, a professora Lusa, né? Sirlene, Neurides, que era rigorosa. O esposo dela faleceu recentemente, né? Neurides, e Neura Alencar. Nós tínhamos a menina filha de seu Asmar, que era professora de educação física, e a professora de inglês era Sirlene. Então, no dia que a gente aprendeu a Love You, meu amigo, a gente saía na rua, I love you, Fox, era, né, esses tipos de coisas que a gente ia comentando, né? Aqui já tem Edielson, né, de Wilson Coisa Fácil, que bacana. Fui no seminário em Canarana, mas ele para casa dele, filho de Coisa Fácil, né? Muita gente finíssima, grande professor Davizinho, José Amarildo Alves de Souza, meu amigo, meu conterrâneo Davizinho, Zeu tá aqui falando, tô adorando ouvir Davizão, mas está tarde, né, por causa do fuso horário, né? E aí tem som de seu Zé Bolão. O São João de Cafarnaum foi bom quando tinha as barraquinhas. Esse cara tinha muita, Zeu volta a dizer que esse cara tinha muitas dores de cabeça, pena que ele não pode contar. Não posso não. A censura não permite. Não permite não. Sim, vamos voltar aqui ao ensino. Você chegou a ter contato com o Benedito Mamona, essa turma? Contato pessoal, ele era secretário da prefeitura. Administração, né? E ele era nosso vizinho. Um vizinho maravilhoso. Naquele tempo ele trazia chocolate, botava lá na casa dele e ele dava para as crianças. Eu mesmo fui muito beneficiado com o chocolate que ele dava. E ele conversava muito a história dele. Eu conheci muito Benedito Mamona, porque ele era vizinho. Nós éramos ali perto do Banco do Brasil. Alguma curiosidade? E ele morava ali do outro lado da igreja. Tinha alguma curiosidade assim que ele contou, que ele compartilhou com vocês naquela época? Alguma coisa? O socialismo, né? Sim. Ele era contra o período militar, né? Ele já tinha esse viés de socialista. Ele já tinha o viés socialista. Ele chegou a ser teu professor? Não, ele não chegou a ser meu professor, mas foi um professor particular, porque a gente admirava muito ele conversando. Ele era muito eloquente, né? Ele era um cara muito... Eu resgatei um pouco da história dele, Davi, e assim, o Mobral foi ele.
Foi. A eletrificação rural, ele que deu o pontapé. Inclusive, acho que no dia do falecimento dele, do enterro, não sei, estavam chegando os postes, né, de madeira. Foi bem nessa época. Incrível. Ele já... Não foi os postes. Foi mais ainda. Foi a primeira torre. Isso também. Primeira torre na praça principal. Os caras estavam chegando para montar a torre. Exatamente, isso foi ele. Foi uma maravilha, é a maravilha daquela era uma engenharia, né? Era formidável. Parece que era 15 metros a torre, e nesse dia estava chegando a torre. E ele foi colocado no jipe, todo esfaqueado. Eu vi de perto. Foi testemunha ocular disso. Ele botando ele no jipe para poder levar para o chapéu. Mas já desfalecido. Já. Levaram já para... E eu fiz a biografia dele e ele já cogitava em trazer professores de nível superior, lá no início dos anos 70. A Senec foi a idealização dele. Ele era muito para frente. Ele era muito para frente. Dizem até alguns relatos que ele causava ciúmes no grupo político, né? Porque tudo indicava que ele seria o sucessor de seu Gutinho. Porque as ideias dele eram muito, assim, muito avançadas. E as pessoas queriam mais uma coisa conservadora. E foi um grande atraso, né, do nosso município em quase 35 anos, né? Eu costumo falar isso. Só um detalhezinho pequeno. A Fundação do Henrique Brito mesmo, para eles aqui, era muito evoluída para a época. E a gente vai contar daqui a pouco também, né? Sim, e você concluiu os seus estudos aqui. Eu comecei estudando em Brasília. Chegou aí a Brasília. Fui para Brasília, estudei em Brasília lá nos anos 72, 73. Depois eu vim, estudei mais um pouco aqui, tornei voltar para Brasília. Eu estava fazendo um segundo científico em Brasília. E lá na cidade de Planaltina, uma cidade que meus sonhos até hoje, um dia voltar, né? Que eu fiquei assim muito encantado com a cidade, mas hoje em dia está tudo diferente. Hoje mudou muita coisa. Então eu fiz o segundo ano científico. No final do segundo ano científico eu vim para Cafarnaum para estudar aqui. O diretor era Josias. Aí teve uma dificuldade para ele me aceitar, porque ele não queria fazer as adaptações para eu me formar em magistério. Até que com muita luta eu consegui, fiz o segundo ano. E o terceiro aqui. Aí fez tudo, né? Observação, estágio, tudo. Eu costumo dizer que eu nasci funcionário, porque quando eu estava estagiando lá no Carolino Correia, veio uma equipe de fora, de Canarana, para me contratar aqui e fundar um colégio em Umburana. Isso em 1980. Já 80, já, né? Aí eu falei, moço, eu não sou professor, por que você não procurou os professores aí? Falou, não, nós contratamos a Delcino, nós já temos Nelzita lá, e deram informação sua, mas eu estou estagiando. Não, a gente quer um contrato, você assina um contrato, se você passar, você já está contratado. Foi assim minha vida. Aí eu tirei a nota, eu fui um dos 4 alunos da nota 9,5. Aí eu fui no dia 7 de abril. Já vinha com uma bagagem boa, né, de Brasília. No dia 7 de abril de 80, eu já dava a primeira dia de aula na minha vida. Foi em Umburana do Querer. E engraçado, a gente vinha. Francisco Querer. A gente vinha até comentando isso, que é uma coincidência que tanto você quanto o Benedito ensinaram em Umburana. Só que ele numa escola bem precária, né, improvisada, e você já no colégio. E na Umburana, eu tive, além de Nelzita e a Delcino que trabalhou comigo, eu tive a grata satisfação de ter conhecido um professor pioneiro chamado professor Godenso, que ele tinha as mãos assim com um problema, e ele contando a história, eu ensinava até debaixo de pé de umbu. Gaudêncio de Souza Santos? Gaudêncio de Souza Santos. É bisavô dos meus filhos. Pois então, que coincidência, né? Bisavô dos meus filhos. Tive o prazer de conhecer. Era chamado Chato, seu Gaudêncio, na bicicletinha, chato, né? Pai de Dona Nezinha, sogro de Zé Pé de Vela. É isso, então você sabe tudo. Não, eu já sei, eu conheço demais da conta. Conheci esse rapaz e é bisavô dos meus filhos. Ele contava muito como era a educação antiga, né? Né? E ele era leigo, né? Mas assim, ele era muito disciplinador, ainda gostava da palmatória, era aquela... Isso. Mas que coisa boa de saber Aí
de seu Gaudêncio. Eu cheguei em Umburana do Querer. Gaudêncio, que é filho do capitão João Pedro de Souza Santos, Isso. que lutou contra o Horácio de Matos. E as pessoas que foram alunos de Gaudêncio são as pessoas que têm a letra mais bonita em Canarana. É sério isso? Isso é bom que fica registrado. Conheço vários prefeitos e vereadores que foram alunos de Gaudêncio, que a letra é maravilhosa. Entendeu? Isso é porque eu não tenho foto. A foto ficou lá senão eu já ia mostrar a foto aqui de seu Gaudêncio aqui também. Só uma questãozinha pessoal, né? Eu cheguei em Umburana no Mas Adelcino. E aí montaram a casinha para nós, né? Uma república, já tinha empregada a pessoa fazer comida para nós. Mas um convidava a gente para almoçar num canto, outro em outro. Praticamente não comia nesse alojamento. Porque era... Inicialmente, eles começaram a convidar a gente. Eu fui para casa de Cláudio Félix. Fui na casa de Altelino de 200. Cláudio Félix foi prefeito Foi também. Prefeito de Canarana. Foi ele que me indicou para ir para Canarana ser diretor do colégio lá na sede. Depois, quando ele se tornou prefeito. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Cheguei na casa de Cláudio, tinha assim uma biblioteca invejável. Eu lembrei da casa de minha irmã. A dona Sirlene tinha uma biblioteca linda. Ele só tinha uma filha chamada Aida Sá. Ainda tem, ainda. A Aida é viva, né? Aí eu falei, ô Cláudio, que biblioteca maravilhosa você tem. Eu olhei lá, José de Alencar, Machado de Assis. E aí só fera, né? Jorge Amado e tal. Eita. Aí ele falou, tá à sua disposição. E naquele tempo não tinha energia nenhum Burano, não. Aí vamos devorar livro. A energia nossa era uma lâmpada bujão, que eles arrumaram lá. Que era por um período também. Aí a gente estudava naquela lâmpada bujão ali. Aí ele disse, está à sua disposição. Eu passei 3 anos em Umburana. Eu li toda a biblioteca de Cláudio e livros eu ainda repeti, como Iracema, Guarani, eu repeti. Que eram livros bons, né? Mas paralelo a isso eu lia Bolsa Livro, que é a história de Tex e tal. Isso aí era coisa Zagor, né? E os livrinhos, as revistinhas em quadrinhos. Os romances. E eu era especialista em fazer coquetel. Palavra cruzada. Aí eu juntava minha esposa, que é a atual esposa, né? As namoradas da gente juntava um bocado de casal para competir, quem fazia melhor. Ver que melhor, que coisa interessante. E me diga uma coisa, você passou quantos anos em Umburana? Eu passei em Umburana 3 anos. 3 anos. De Umburana você vai. Aí eu vim para cá, já vim contratado pelo Estado. Aí eu fui trabalhei alguns meses no Luiz Viana Filho. Da que era Estado, né? Que era o Luiz Viana era Estado, o Roberto Santos era Estado também, né? Aí eu trabalhei no Luiz Viana. E depois fui trabalhar no PDR Paraguaçu Educação, que era um projeto de educação. Eu fui ser ativador educacional. Aqui tem Magali, tô aqui, tia, tá ali assistindo, Cida, nossa amiga ex-vereadora Cida, Lucicleide, minha madrinha, meu querido amigo Davi, um grande abraço, lá de Feira de Santana. Que bom, rapaz. Hein, Davi? E aí você vem para Cafarnaum, assim, eu quero dar uma pausazinha na sua biografia. E aí eu quero que você fale um pouco pra gente, porque eu já, com sua ajuda, já escrevi sobre essa questão. Como é que se dá a fundação do Henrique Brito, essa ruptura com a SENEC? Porque a SENEC era uma instituição que funcionava, né? Funcionava bem e tudo, né? Eu trabalhei como secretário da SENEC. Minha irmã, eu sempre fazia aquelas transferências da SENEC e tudo. Um dia eu estava lá em casa, eu morava ali naquela rua... perto de Eloy Guimarães, não sei como é o nome daquela rua. Atrás ou do lado? Do lado de Eloy. Pegado na casa de Eloy, aquela rua que vem. América em Portugal. América em Portugal, é isso. Morava lá e sim, um vereador, na época, chegou. Ele era vereador, na época o prefeito era Eronides. Mas quem estava assumindo era Hélio Marques. Porque ele estava sendo um interino, né? Interino, isso. Aí sim, chegou e disse, Davi, moço, eu tô com uma ideia. Eu falei, que ideia, senhor? Moço, vamos fundar um colégio municipal? Isso tudo para o pessoal que está nos assistindo, que vai nos assistir, entender, é que existiam 2 colégios, né? O SENEC o Henrique Brito não existia. Não, aliás, perdão. Existia apenas o SENEC. Anos depois nós tínhamos 2 colégios e um acabou extinto, o SENEC, né? Aí Davi ele vai participar da fundação do Colégio Municipal. Só que o SENEC existia no prédio que se tornou Henrique Brito. Henrique Brito, né? A SENEC funcionava no antigo grupo escolar. A polêmica foi justamente por isso. Por isso, né? Então, naquela época, tinha uma polêmica muito grande. A gente não precisa citar nomes aqui. Não, a gente só vai falar uma polêmica muito grande sobre o SENEC. Que o SENEC já era estruturado. A Secretaria de Educação, todo mundo era senecista. E aí, sim, eu chegou lá em casa... Era um modelo nacional, né? De educação. Era uma escola que tinha na região inteira.
Senec. Aí, Sinho chegou e falou, Davi, eu tô com ideia, vim passar para tu. Aí eu falei, o que é, Sinho? Ele era vereador de Aeronides. Aí eu falei, o que é, Sinho? Ele disse, vamos fundar um colégio Municipal. Um colégio municipal. Henrique Brito morreu, teve um acidente com o Henrique Brito lá no negócio do avião, né? Vamos fundar um colégio? Tu tem coragem? Eu falei, Sinho, fundar um colégio, eu não posso te responder agora. Vamos fazer o seguinte, você me dá um tempo e eu vou colocar as vantagens e as desvantagens da gente assumir esse projeto. Aí, tá bom, Davi, mas vamos tentar. Lembrando que vocês estavam entrando numa coisa que já era solidificada há mais de 15 anos, que era a Senec, né? E a gente teria que tirar o pessoal do prédio para fundar um novo prédio. Exatamente. Aí, alguns dias depois, eu dei a ele as vantagens e as desvantagens. Ele falou, vamos apresentar o prefeito. Aí nós fomos apresentar o prefeito, como o Hélio era interino, ele falou, Davi, e sim, eu não assumo essa responsabilidade. Ele ficou receoso. Foi. Aí nós fomos lá no Munungu, Aeronides não estava. Aí Aeronides falou, Davi e Adelcino, e Sinho, Adelcino já começou a participar com a gente. Vocês podem contar comigo no que vocês quiserem, no financeiro, em tudo. Naquela época, fundar uma escola não era só mandar pegar os documentos e mandar agora. Aí já vem com o CNPJ. Naquele tempo não, que tudo era na mão. As pastas dos alunos, a gente levava para Salvador, para a secretaria comprovar que existia as pastas. Uma quantidade suficiente. Hoje em dia está tão fácil. Não, né? Hoje em dia é tudo online. É tudo online, né? Naquele tempo, para vocês terem ideia, o que tinha mais evoluído na vida, a gente foi mandado para a gente lá no escritório que a gente montou no Hotel Ilhéus, ali perto do elevador Lacerda. Nós montamos um escritório lá para fundar o Colégio Henrique Brito. Fui para lá mais Adelcino e Djalma Rios. Vocês ficaram praticamente... Foi lá. Eu, da Adelcino e Djalma Rios. Djalma Rios, para mim, eu considero uma das maiores figuras a nível de inteligência aqui de Cafarnaum. Nós fomos lá montar. Não à toa ele conseguiu a emancipação, né? Nós montamos um escritório lá. O que tinha mais evoluído era a máquina elétrica e o sistema de fax. Já tinha. Tinha fax, mas fax todo mundo sabia que não comprovava como documento, era só mostrando. Aí o pessoal mandava o fax dos documentos que ia pelo ônibus ou pelo carro da prefeitura. A gente recolhia tudo, ia transferir aquilo para as procurações e ia tentando dar entrada na secretaria. Só tinha um detalhe, foi Henrique Brito. Nós chegamos, encontramos as portas da secretaria fechadas para o Colégio Henrique Brito. Porque a política estava sendo já montada há muito tempo, já era muito tempo. Isso. A gente chegava na secretaria, é o Henrique Brito? O pessoal já perguntava. Não vai dar certo, não. E a gente com o Sérgio Brito, que era filho de Henrique Brito, esse cara foi um suporte para nós. Aí a gente ia e tal, até que um dia a gente levou 526 pastas, 500 e alguma coisa, não vou botar 526, que eu também isso é exagero, né? A gente levou 500 e tantas pastas para provar que o Henrique Brito já tinha aluno matriculado, que não podia deixar de ser fundado. Quando nós chegamos na secretaria, a moça chegou e disse mesmo assim, é o Henrique Brito Cafarnaum? Todo mundo já preparado. Armados. Aí Sérgio Brito, não vai dar certo não. Sérgio Brito pegou as pastas de minha mão, jogou assim no chão e disse, nem que eu coloque sangue em cima dela, meu sangue, mas vai ser fundado. Aí deram uma amolecida. E sei que a gente trabalhou, a gente ficava muito tempo em Salvador sem vir aqui, e recebendo documento pelo ônibus. Cristo Rei. Cristo Rei. Aí dava entrada nos documentos. Foi um trabalho bem formiguinha. Foi um trabalho bem formiguinha. E aqui nós vamos lembrar quando a gente chegou para fazer as extensões. Ainda teve isso aí. Munungu e Canal. Canudos não. Não. Quando a gente foi fazer as extensões de Munungu e Canal, aí a gente não podia ir para a zona rural, que a gente era ameaçado por outras questões. Questões políticas. Aí nós tínhamos, Aeronides deixou à disposição 2 soldados, Valmir e Oliveira. Mesmo. Cada Oliveira. A gente saía daqui com eles para poder fazer qualquer trabalho nas extensões. E nossa vida foi assim. Até que foi fundado o Henrique Brito, Neura se tornou a primeira diretora, né? E deixa eu te falar uma coisa assim, que antes da gente voltar, Renan Oliveira, boa noite. Davi foi meu professor, que honra ouvi-lo
nosso eterno professor. E tem aqui um grande amigo, né? Daniel Filho, Bielzinho está aqui. Ô, Léo, dá um abraço nesse velho amigo meu. Muito tempo que vi. Não esquece de visitar essa figura, não. Ontem eu vi José Mendes e vi Zezinho do Coreto. Vi Chola. Eu cheguei a trabalhar com o Zezinho do Coreto. Pois é. Eu vi essas figuras ontem, mas eu passei muito rápido porque eu estava com um irmão chamado Marcos de Souto Soares, que foi a última pessoa que eu trabalhei, que eu fui diretor do Colégio Souto Soares. E dizem que cachorro só é amigo do homem que não conhece dinheiro. Eu trabalhei com 4 verbos com Marcos e ele se tornou meu irmão. Graças a Deus. Vamos ver. Ontem estive com ele em Ceará, Souto Soares, ele fez uma rodada comigo. Essa vida sua profissional, você funda o Henrique Brito, passou quanto tempo aqui ainda? Eu fundei o Henrique Brito e fiquei... Eu quero que você registre aqui, quem foram os cabeças que passou por todo esse perrengue em Salvador, aqui, foi você... Djalma Rios, Adelcino e Cinho era o suporte nosso aqui. Né? Lá em Salvador foi eu, Adelcino e Djalma Rios. Então, Cafarnaum, não esqueçam das pessoas que colaboram. Cafarnaum tem um problema sério, uma amnésia, porque eles enterram as pessoas que construíram, sabe? Eles não valorizam as pessoas que construíram, que alicerçaram a cidade para a gente chegar onde está hoje. Por favor, olhem mais. Quando forem dar o nome de uma rua, para de barganhar votos. Pega, faz um estudo. Será se alguém merece? Né? Então, assim, vamos ver, vamos observar, senhores vereadores, líderes políticos. Vamos ver quem de fato realmente merece. Aqui a gente está de frente de uma baluarte da educação de Cafarnaum, que fundou o Henrique Brito, que nem ficou Senec e nem ficou Henrique Brito. Hoje é que faz modelo, nem Benedict nem Teco. Então, continue. E tem, o suporte maior nosso foi o prefeito. Esse prefeito Aeronides, era assim, o que a gente quisesse. Eu não tenho nada que desabona. O que a gente quisesse, Aeronides estava pronto, ciente. Eu não estou aqui colocando o seu Hélio, que inicialmente ele não quis iniciar a luta, mas ele era interino, ele tinha razão. Não estou tirando o mérito de seu Hélio. Sei, mas Aeronides, quando a gente chegou no Mungu, ele foi o suporte assim. Subiu eu, Djalma Rios, para Salvador e Adelcino, alugaram um apartamento no hotel e nós transformamos no nosso escritório. Era lá o tempo inteiro? O tempo inteiro. Esperando os documentos chegarem que a gente exigia daqui, sim, eu mandava. E a gente digitava lá na máquina elétrica, a evolução. Na época. Ficavam lá por cima, né? E conseguimos fundar o Henrique Brito, mas foi assim, com o apoio de muita gente, mas os cabeças principais, se não fosse o apoio de Aeronides, a gente não teria seguido a ideia de Cinho. Seria uma coisa mais fácil. Cinho, depois, eu quero agradecer, eu tenho um emprego do Estado hoje, que eu estava lá em Canarana, e Cinho lembrou do meu nome e colocou a ser colocado. A gratidão é uma das maiores nobrezas do com certeza. É a gratidão. E eu conversei muito com o Cinho e ele falava, ele tinha aquele orgulho, Henrique Brito, né, aquela coisa. Ele partiu dele, assim. Foi dele mesmo. A ideia foi dele. Ele chegou aqui em minha casa um dia 5 da tarde, eu morava ali na Rua Média em Portugal, e ele chegou e me falou, eu falei, Cinho, deixa eu colocar as vantagens e as desvantagens, depois eu lhe mostro. José Batista de Oliveira, gente. José não esquece desse nome, não. Esse cara foi... Davi Filho, Adelcino Barbosa. São nomes que precisam ser lembrados. Djalma de Oliveira Rios. Então, Davi, quem foi a primeira equipe do Henrique Brito? Você me prestou essa entrevista e eu quero que você deixe registrar também. Quem foi a primeira equipe do Henrique Brito? Aí docente. Nós trabalhamos, a primeira diretora foi Neuraci, né? E aí nós trabalhamos, eu, Adelcino, e aí uma série de professores, Sirlene, muitos professores desses mais antigos, né? Que agora não... Veio alguém da Senec? Da Senec veio. Veio, né? Nós tínhamos as pessoas que trabalhavam no Senec e trabalhavam no Henrique Brito, né? Mas no Henrique Brito. Então os professores mais velhos daqui, que se torna Carmina, a gente chamava Carmina do Zé Canal, né? Que era de Popó, né? Popó, dos Gonçalves, Carmina, né? Esse pessoal todo, foi tudo professor do Henrique Brito. Então, assim, para o pessoal entender, eu vou tentar resumir rapidinho, se você quiser acrescentar. A criação do Henrique Brito, ele se dá justamente por um jogo político também, na época, né? Porque a Senec, ela era uma entidade meio que filantrópica, né? E ela era gerida por
pessoas que haviam perdido a política. E os atuais gestores da época, eles não aceitavam, né, que a direção da educação do município estivesse no grupo perdedor. Tem esse detalhe. Tem esse detalhe, então a gente precisa elucidar isso, não entrando em detalhes, né, obviamente, mas assim, que o pessoal entenda. Mas por que destruíram o José Gonçalves, aquilo? Tem que entender o contexto. Né? Tem que entender o contexto. A nova gestão de Euronides, ela queria dar uma cara nova à educação do município. E para isso teve que brigar com a Senec. E a Senec veio e absorveu o nome que já tinha na escola, que era a escola José Gonçalves. E absorveu. E acabou que o José Gonçalves acabou sendo diluído por conta de um espólio político que, na verdade, quem perdeu foi a nossa história, né? Eles transferiram o Senec para outro lugar. Foi, depois construíram, né, construíram o prédio, funcionou por muitos anos ainda, e depois, né, eles acabou sozinho. Não foi, digamos, essa ruptura, mas o Senec por si só ele acabou cambaleando. Cambaleando, né? Porque a política mudou, né? Mudou. Veio então, assim, Fundeb, essas organizações. Primeiro veio Fundef, depois Fundeb, né? Aí começou essa organização. Aqui tem Cobal, meu compadre, grande amigo das antigas. Cobal esse. E até a falar aqui agora, eu não sei se você vai estar aqui, mas eu vou lançar o documentário do centenário da Igreja Católica e falando a trajetória do catolicismo, né? E vai ser no dia 23 de maio. Eu vou estar. Vai estar aqui, né? Não, eu só vou, eu já viajo dia 12. Dia 12, então tá, mas Cobal é um dos que presta, e todo mundo queria saber de onde surgiu a Corda Povo de Deus, né? E no documentário, que é inédito, o pessoal vai saber também. Sim, vamos voltar aqui a Davi Ferreira. Quantos anos você passou aqui nessa primeira fase da educação de Cafarnaum? Nessa primeira metade da década de 80? Eu vim para Cafarnaum em 83. Sim. Que na realidade meu contrato do Estado saiu em 83, em agosto. Só que eu tinha 60 horas em Canarana quando eu fui contratado pelo Estado. Eu fui assinar o meu contrato. Naquela época podia, né? Eu tinha 60 horas em Canarana, pela prefeitura. Só que eu fui assinar o contrato no Estado em Jacobina, que era direto, era Jacobina. Era que centralizava na época. A coordenadora chamava Aida. Quando eu cheguei lá para assinar o contrato, eu falei, dona Aida, você vê o atraso, né, da época. Quanto tempo eu vou levar para receber o salário do Estado? Ela falou, de 5 a 8 meses. Aí eu falei, mas eu trabalho 60 horas em Canarana, e eu não queria deixar o pessoal de Canarana, e eu também estou com a filha nova. Minha filha nova, eu estou recém-casado praticamente, assim, recém-casado, que eu já tinha uns 3 anos de casado, e eu não estou estruturado para esperar 8 meses para receber o salário. Aí ela falou, eu vou ligar para a Neurides, que é a coordenadora de Cafarnaum, se ela lhe der a referência sua, a gente pode negociar. E você deixa o estagiário, daqui a 3 dias começa o estágio, você deixa o estagiário em seu lugar e depois você paga ele particular os dias que sobrarem. Né? Foi uma jogada boa. Aí ela ligou para a Neurides, eu agradeço demais a professora Neurides, que ela foi assim, muito fiel comigo. Ela falou, não, o rapaz necessita mesmo, ele precisa, é um cara direito. E aí ela me liberou. Eu trabalhei de agosto a dezembro em Canarana, já contratado pelo Estado. Aqui em Cafarnaum. Então eu estava trabalhando 80 horas pela lógica. Né? Pela lógica, né? Aí no outro ano eu vim assumir. Eu só recebi o meu primeiro salário pelo Estado, de 20 horas, 8 meses depois. Porque para você ver o que era a dificuldade para fazer um cadastro, que era tudo na caneta. E tinha a Bahia toda para fazer, né? Era na máquina, né? Não existia essa evolução de hoje. Agora você imagina todos os dias chegando em Salvador, num escritóriozinho, milhares de nomes e cadastrando. Eu tive uma videoconferência há poucos dias atrás com a juíza de Canarana, a outra menina de Barro Alto, a advogada minha era a Rita, maravilhosa advogada, daqui de Cafarnaum, e eu em São Paulo. Fizemos uma videoconferência. E resolveu tudo, né? Davi, eu lembro que você saiu candidato nos anos 80, e eu lembro do slogan que você, Educação Liberta, e tinha uma pena, alguma coisa assim, uma analogia de uma pena, quebrando uma corrente. Como é que você tem... Porque a sua família é política, né? Nós já tivemos vereadores, né? Arenilton, um abraço, ele está ali assistindo, Arenilton, foi presidente da Câmara, reformulou a lei orgânica do município, né? Foi vereador,
em algumas oportunidades, e a sua família ela é muito política, corre na veia, acho que esse sangue de seu Davi, né? Mas assim, como é que você entrou nesse viés político? Mas foi rápido também. Foi rápido, na realidade eu me candidatei a vereador para ajudar o partido. Eu não tinha noção, assim, eu queria mais coordenar e não liguei muito para meu lado político. Para a sua candidatura. E a pena na corrente, não vou citar nomes. Sim, tranquilo. Nós vivíamos um período militar e eu era angustiado com aquele período militar. E um dia chegou uma pessoa com uma foto de um buquê de flores e uma corrente. E aí eu comecei a desenhar. Se inspirou naquilo. Comecei a desenhar no chão. E aí eu resolvi botar o nome Liberdade e botei um circunflexo, um acento lá. Aí o diretor viu lá, você viu o que é, eu no pátio, desenhei assim, tal, olhando para a blusa da menina, aí o diretor chegou, o que é que significa isso aí? No período militar, isso aí. Período militar. Aí eu falei, liberdade? Sei que eu fui para a secretaria. Foi chamado? Fui chamado, minha irmã, Davi, pelo amor de Deus e tal. Aí por isso que eu me inspirei e coloquei naquela... Aquela memória sua veio, né? Aquela repressão naquele momento. Que era muita repressão. Era muita repressão. Eu acho que, não vou misturar as coisas. Não. Mas o período militar, um ano do período militar, quem viveu foi um ano, viu? E ainda tem gente que quer de volta. Quem viveu o período militar, sabe. Como eu vivi, pelo amor de Deus. Não queira viver não queira viver não, porque se você viver em paz, que tinha ordem, mas quantas pessoas foram desaparecidas e a gente nem vai mencionar, nem mencionar, entrar nos detalhes. Detalhe. Mas naquela época foi esse chavão aí, essa coisa, foi baseado nisso. Minha irmã entrou pelo meio, entendeu? Eu fiquei com tanta bronca que eu ainda rodei atrás do diretor na mesa, porque ele era franzino, né? Você já era... Eu já era educação física, já corpudo. Né? Eu corria 90 quilômetros semanais. Era mesmo? Eu era maratonista, eu ganhei maratona em Canarana. Uma vez a gente ia com um carro, eu, Cobal, meu compadre, e Cimei. A gente ia para Canarana disputar uma maratona, minha mulher, e a gente fez o carro de Ulisses de Tiófilo. Quando chegou lá no posto, ele abasteceu. Quando eu olhei, não tinha. A gente ia disputar uma bicicleta. Quando eu olhei, não tinha bagageiro. Eu falei, Ulisses, tu não botou o bagageiro, não? A gente trazia a bicicleta. Ele voltou e botou o bagageiro e nós trouxemos a bicicleta. Eu ganhei a bicicleta. Olha só, que coisa. Aqui tem... Roberto Cruz está falando aqui que eu sumi das entrevistas. É tempo, Roberto. E falando de seu Francisco, Chico Rochedo. Fiz algumas entrevistas com ele ainda. E aqui vem uma coisa. Antes de eu falar aqui sobre o Rodrigo, ele fala de uma coisa que você idealizou também depois. Eu quero saber quantos anos você passa em Canarana. Eu passo em Canarana, eu fui para Canarana depois das políticas de 88, políticas, né? De 88. Eu fui, Cláudio me indicou para ser diretor do colégio da Senec. Lá em Canarana. Lá em Canarana. Eu fiquei lá... Você vê como é a ironia. Você vem aqui, funda um colégio que brigava com a Senec, que foi ser diretor da Senec de Canarana. Já tinha ajudado a fundar o colégio Henrique Brito. Henrique Brito, né? O colégio de Umburana. De Umburana, isso, em 80. 7 de abril de 1980. O dia do aniversário de Cafarnaum, eu estava trabalhando lá. E que não é aniversário também, mas eu não vou nem entrar nesse cara, mas sim. Aí eu fui para Canarana, lá eu dirigi a Senec. No final do ano, na formatura, eu pedi demissão. Eu já anunciava que não iria continuar como diretor. E aí alguém puxando, olha a curiosidade, alguém puxando meu paletó. Quando eu virei, era o dono do colégio 16 de julho de contabilidade. Aí, diga, seu Nelson, eu preciso falar com você vai ser diretor do meu colégio. Já folgando de um para pôr aí no outro dia eu fui lá na casa dele, fiz o acerto e fui diretor do colégio 16 de julho de contabilidade. Em Canarana. Então eu vivi em Canarana, foi o lugar que eu mais trabalhei, foi Canarana. Contando com Umburana, né? Umburana, né? Isso. Então, que assim, Umburana e depois minha mulher fundou a escola Educarte. Particular. E nós vendemos esse prédio tem alguns anos, né? Lá em Canarana. Deixa eu lhe falar aqui, Rodrigo Silva, Rodrigo de Zé do Depósito, Davi, idealizador do seminário de Oitavistas, foi uma revolução, que a gente vai falar daqui a pouco ainda. Como é que você volta para lecionar em Cafarnaum, que foi justamente no ano
né, que eu tive o privilégio e a honra de ser seu aluno. É uma honra muito grande e que me ajudou muito nas questões de no despertar para a história. Eu acho que alguém vai me ouvir direitinho e vai ver que foi um relato assim. Eu estava lá um dia à tarde em Canarana e chegou o Nel, que trabalha no Banco do Brasil. Emanuel, um grande abraço para o Nel. Aquele Manuel é um show de bola. É fora de série, Nel. Aí Nel chegou lá, Davi, o prefeito atual disse que era para você voltar para ser diretor do Colégio Henrique Brito. Aí eu falei, meu amigo, tanta gente lá para ser diretor. Foi essa resposta eu falei para o menino de Souto Soares também. Também, né? Na cidade do tamanho de Cafarnaum, por que eu tenho que voltar a ser diretor do Henrique Brito? Aí ele, não, Davi, é que não sei o que e tal. Aí eu falei, mas qual é a vantagem que eles vão me dar eu ser diretor do Colégio Henrique Brito? Ele falou, não sei o que lá, de tantos salários e tal. Eu falei, não é questão de salário. Quero saber que situação vocês vêm me chamar para ir para Henrique Brito. E ele mudou para lá e mudou para cá. Ele falou, Davi, ele mandou outra proposta para você. Além de você ser diretor do Henrique Brito, você vai assumir também, vai ser ativador de obras lá da CAR. Tem um menino lá, Sidney na época, coordenador da CAR, e você vai trabalhar com ele na reforma de casas. No Grama 1, Grama 2, Monongu dos Pires, em Iraquara, e Barro Alto. Aí eu falei, mas por que vocês estão fazendo essas duas propostas? Que a Edmário disse que você não aceitava só ser diretor do colégio. Você não voltaria para ser diretor do colégio. Falei, mas por que essa razão que vocês querem? E eu fossei, né? Ele falou, Davi, o Henrique Brito tá... Falou a palavra, mas não posso dizer aqui, né? Desleixado. Tá uma desordem só. E de fato, tava mesmo. Aí eu falei, então aí eu vou. Aí quando eu cheguei aqui, eu gostava muito de vestir roupa social, botava as roupas lá no meio do umbigo e enfiar por dentro. Aí eu falei, sacado, né? Eu falei, eu vou pro Henrique Brito se eu escolher o vice-diretor. Aí ele falou, você pode escolher. Eu falei, meu vice-diretor é Arenilton. Seu sobrinho. Seu sobrinho, que era um casca de ferido do caramba. Também. Assim, que era igual a mim na postura, né? Postura. Cheguei no Henrique Brito, meu amigo. O negócio não tava bonito, não. Cheguei no Henrique Brito. Mas era aquela coisa que não parecia um colégio, não. Eu vivi isso também. Um dia eu cheguei numa porta de uma sala, estavam 5 alunos lá, impedindo que os alunos entrassem. Eu falei, vocês, por favor, dá uma chegadinha na secretaria. E o cara falou, quem é aquele cara ali? Ali é o diretor. E tu não vai não pra tu ver. Aí eu comecei e tal. Uns 60 dias depois, foi organizando. Borges era o secretário de educação. Borges chegou lá no Henrique Brito, ficou conversando comigo no pátio e as aulas tudo funcionando. As aulas tudo. Aí era Borges, coisa rara. Aí Borges, Davi, não teve aula hoje não? Teve, tá tudo funcionando. Ele falou, Davi, eu posso olhar as salas? Que eu não tô acreditando que eu tô no Henrique Brito, não. Chegou lá todo mundo. Entendeu? Eu já era essa postura no Imaculada Conceição. Quando eu ensinei lá, tava lá, fazia as filas naquele tempo e tal, para poder entrar. E era aquela bagunça, só precisava botar a cara assim, chegar os alunos. Eu toda a vida fui de contar piada na sala e tudo, mas na hora de eu trabalhar, era trabalhar. Entendeu? E o Henrique Brito tava desse jeito. Mas eu cheguei e dei uma aliviada no Henrique Brito, graças a Deus, né? Então eu sentia o impacto do meu trabalho. Então o Henrique Brito foi assim, eu voltei. Aí eu fiquei muito tempo aqui. Aí depois eu tornei voltar para Canarana. Isso já nos anos 2000. No ano 2000 aí eu fui para Monongu do Morro. De Canarana fui para Monongu do Morro, ser diretor do Colégio Estadual do Monongu do Morro. Aí eu perdi o cargo, porque naquele tempo veio as eleições e eu não podia porque eu era nível médio. Muito embora eu tive 93% de aceitação lá em Monongu, né? Mas aí a diretora disse, não, a diretora é fulana de tal. Quando eu perdi o cargo, fiquei como professor alguns dias, entrei a licença-prêmio, fui para São Paulo. Aí eu fui trabalhar no comércio no Brás. São Paulo. E em Souto Soares você foi? Aí eu fui para São Paulo, no final da minha licença-prêmio, o menino Souto Soares, que ontem eu vivi o dia todo com ele, Marcos Aurélio, meu irmão, lá de Souto Soares. Ele começou me convidando para ser diretor, se podia dar meu cadastro e tal. E eu, moço, por que você quer que eu seja diretor dessa escola? Aí não tem diretor, não. E ele, não, Davi, é que a gente quer você, a gente já sabe de seu nome, a gente já tem informação de você, é o que a gente quer, e mexe, vira.
Aí eu comecei a apertar e eu falei, nossa, me conta a realidade, que aí eu vou. Ele falou, por que, Davi? A realidade é que tem 4 verbas e está sujeito a gente devolver para o Estado, porque não tem um diretor executivo. E faça... Aí eu cheguei e falei com minha esposa, falei, Luciano, e aí? Eu volto para Souto Soares, ou para Mulungu, para ser professor, ou vou ser diretor em Souto Soares? Ela falou, seu coração é quem manda. Aí eu falei com ele que sim, que eu seria diretor em Souto Soares. Aí comecei aquela leveza, tinha muita verba, a gente reunia os pais e dizia, e aí gente, o que é que vocês acham da gente ter que subir esse muro aqui para ficar mais segurando? Quando se tem o recurso, né? Aí os pais, se você vai conseguir, a gente tinha um recurso. Ele não sabia que a gente tinha um recurso. Aí a gente fazia a licitação, reuniões, né? Aí fazia o muro. Daqui a pouco, vamos mudar essa quadra aqui, pintar, botar bancos novos aí. Certo, consegue sim. Fomos no Irecê, contratamos o pessoal, botamos bancos lá e tal. Até que um dia o vice-prefeito, que era assim, a prefeitura era no alto, assim, tinha um primeiro andar. Vocês fazem milagre aí, é? Aí eu falei, não, a gente aplica as verbas certas. Não precisa dizer mais nada. Então não foi muito gostoso, mas foi um ano e pouco, ou 2 talvez, que eu fiquei em Souto Soares. Consegui. Mas solidificou bem, né? Graças a Deus, lá, deixei foi bem tudo. Querido, né? Quando eu fui sair, graças a Deus, até hoje, eu sei que Souto Soares, eu deixei de jardinagem tudo no prédio que eu estava. Muito gostoso. Estruturado. E ontem o meu irmão Marco veio aqui e me deu o presente, eu saí o dia mais ele, conversamos tudo e fomos almoçar lá em Ceaba, um almoço em Ceaba, ele pegou aqui, né, para almoçar em Ceaba. Bacana. Deixa eu lhe falar, então vamos falar aqui agora o seguinte, Rodrigo até falou aqui que naquela época cursar o ensino médio, né, tive a honra de participar e era uma virada de chave para os estudantes. Como é que você traz o seminário de oitavistas, que foi uma revolução, porque naquela época foi uma coisa assim que mexia com a sociedade, né? Em Canarana, a professora Iandé e o professor Arleu, eles faziam seminário de oitavistas. Eu não fui eu que idealizei em Cafarnaum, eu trouxe a ideia de Canarana. Né? Só que o seminário de oitavista deles era só centralizado ao município. E você não, você abriu isso. E no seminário de oitavista tinha os palestrantes e eu era o cara do humor. Eu quem ia contar as piadas. Né? Ia entreter. E aí, resultado, era com 60 a 70 alunos, ou até mais, um pouco, alunos só de Canarana. Quando eu cheguei aqui, um dia, Arenilton era secretário, de educação. E eu fiz, assim, um relato do que era um seminário que poderia acontecer, e coloquei na mesa dele, mas não falei diretamente com ele. Aí eu esqueci daquilo. Quando foi um dia, Arenilton chegou e disse assim, Davi, eu gostei de tua ideia, vamos organizar? Aí eu topei organizar. Só que aí o seminário já era regional. Regional, já englobava várias cidades. Eu fiquei conhecido aqui nas cidades aqui tudo como professor do seminário. Seminário, né? Aí o prefeito também deu o apoio e nós começamos a fazer o seminário de oitavistas. Rapaz, eu acho que foi um dos momentos melhores da educação de Cafarnaum. De fato. Rapaz, ficou na história da região. Bonito, Souto Soares, Mulungu, todo mundo deu uma recordação. Morro do Chapéu, tudo. Essa região aqui de Irecê, América Dourada, tudo. Então a gente começou a fazer e foi ficando gostoso, sabe, cada ano. Para o pessoal entender, o seminário de oitavistas, ele reunia as 8ª séries, aquele pessoal que estava em transição para o ensino médio, né? Toda a região. De toda a região. E o que é que vocês traziam? Como objetivo, né? O objetivo, isso. O objetivo do seminário é que as pessoas às vezes estudam e eles não têm, assim, uma perspectiva do qual é o futuro deles. Se eles vão ser veterinários, se vão ser médicos, se vão ser outra coisa. O que é que eles têm aptidão mesmo profissional. Então a gente trazia no seminário palestrando de todas as áreas. Todas as áreas. Né? E as pessoas iam simpatizando com cada área. E era altamente cultural. Muito cultural. E aí, entre essas palestras, nós tínhamos o teatro, né? Os teatros, nós tínhamos tudo, né? As apresentações. Surgiram músicos nessa época, né? Que tocam em bandas. Com certeza. Eu tenho um amigo chamado Bichão, lá de Piatã, que foi um grande suporte do seminário, e nós tínhamos músicos daqui também de Cafarnaum, de todo lugar, e palestrantes, e poetas, então surgia tudo no seminário. Tudo, porque assim, era uma coisa que era
voltada à cultura. Não era só dizer assim, são alunos de 8ª série que vão passar para o ensino médio, não. Era uma coisa cultural. O objetivo nosso era que as pessoas terminassem aquele seminário, eles tinham aptidão para o que eles poderiam seguir. Né? Abrir a mente dos alunos. Aqui nós temos Ernesto Silva Souza. Você, Davizinho, eu tenho muita lembrança de você. Antônio Porfírio de Novaes, conheço demais. Samuel Carneiro foi meu professor. Lalo está aqui assistindo. Grande Davizinho, fui aluno dele, jogamos muito futsal juntos. Grandioso e verdadeiro amigo. Walter, fui aluno de Davino Henrique Brito, seminário de oitavistas, tempos bons. Aqui tem Clênio Boaventura, grande Davi, amigo da minha mãe, professora Belinha de Mulungu do Morro. Conheço demais, Belinha, né? Então esse pessoal está todo lhe prestigiando agora. Certo, vamos passar um pouquinho agora, um pouquinho mais particular. Como é que você conhece Dona Lucione? Lucione... Como é que ela entra na sua vida? Lucione, ela era muito amiga de minhas irmãs. Ela chegou aqui com... Então era dentro de sua casa? Ela chegou muito novinha aqui, e como eu não ia muito com o espírito dela não, porque ela era o mesmo espírito meio, você sabe que se choca. Se choca, é um conflito. Ela criava apresentações no 7 de setembro, o pai dela dava muito apoio. No arquivo, fotos, né, daquele então ela criava as apresentações, ela criava tudo aquilo, né, e a gente não se batia muito não, mas eu conheci porque ela era muito amiga de minhas irmãs, minha mãe não ia muito com o jeito dela, né, como também seu Rubinho não ia muito com o jeito com a família, não ia jeito com minhas irmãs, né. O senhor não batia as mãos no chão e saía com as pernas para cima, de parede, de tudo, toda a vida foi assim, né. Então ela, no 7 de setembro, ela fazia aquelas apresentações lá, as coreografias, tudo inventada por ela e tal. Era uma versão sua feminina, né. Aí um dia, da minha 8ª série, Silene fez um coquetel na casa dela, que Silene foi a madrinha, né, da 8ª série. Fez um coquetel na casa dela, dizendo ela que saiu de casa dizendo, não vou namorar com o Davi. Ele disse que a Beth falou assim, ô menino, logo com o Davi vai nada, eu quero ver Davi da ousadia. Aí ela foi com esse objetivo. Quando chegou lá em casa, Silene, mesmo marcada pelo irmão, todo mundo junto, né, aí eu conversei com ela e eu consegui dar um beijo nela. A partir daí engateou nosso namoro, em 1976. 76. Lembra da data do casamento? 7 de abril de 80 tá a data do nosso casamento. Nós casamos no dia 5, que foi no sábado, mas como não podia marcar no sábado, botou pro dia 7 de abril de 80. Por coincidência, no dia 7 de abril, no dia que tá a data do meu casamento, eu estava inaugurando o colégio de Umburana. Que coincidência, né? E desse matrimônio aí surgiram as 3 filhas, né? Um abraço para a doutora Jaqueline, uma amiga minha, assim, uma pessoa formidável, assim, eu sou muito grato, Jaque, um abraço. Sim, e aí, os filhos, quem vem aí nesse matrimônio? Aí vem Jaque, que hoje doutora Jaqueline, vai completar 45 anos. Ela nem vai gostar, você fala na idade dela. E a Elda, né? Então não vou falar a idade da outra não, né? E a mais nova, que é a Larissa, ela completou mais um aniversário dia 3 de maio. 3 de maio agora. São 3 filhas. Certo. Dessas 3 filhas, geraram-se 7 netos. 7 netos. O último foi o Bento, que o Brasil inteiro conheceu. Sofrimento, né, de Bento, e graças a Deus é um guerreiro. Deu certo. Hoje está lá que parece que nunca teve nada na vida. Graças a Deus. Uma criança com 30 dias já tinha feito 2 cirurgias no coração. Nossa Senhora. Passou 90 dias entubado. Se você vê Bento hoje, é uma graça de Deus. Só já Deus, é um vencedor, né? Da hora que é concebido até agora, graças a Deus é concebido. Aqui tem, deixa eu ver o que mais. Tem a Marilene, tá aqui, boa noite. O Wilma Souza, era uma vergonha quando tirava nota baixa, né? KKK. Tem a Marilene, continua simpático. Nancy Góes, Davi, grande professor e ser humano, incrível, meu amigo, muito querido. Nancy. Eu conheço Nancy. Nossa, né? Abracei ela já. E me diga uma coisa, essa trajetória sua, assim, se você pudesse voltar lá nos anos 60 e você pudesse refazer a sua vida, teria alguma coisa que você faria diferente? Cara, se eu pudesse refazer minha vida, eu gostaria nos anos 60 que as escolas fossem mais flexíveis. Flexíveis, né? Porque
como eu falo contigo, que eu fiquei piando lá na frente do quadro, né? Da professora E não tenho a menor mágoa por isso. Eu sei. Eu tenho certeza que a educação ela foi muito rígida, né? Isso. Quando chegou o período militar, principalmente, né? Que eu falo de 69, 70, que era período militar, Que né? engrossou, né? Esses primeiros anos da década de 70. Então a gente não tinha aquela liberdade. Eu gostaria que fosse dada essa liberdade. Você acha que você teria sido um pouco melhor, né? Eu acredito que sim, porque uma coisa é você trabalhar com aquela liberdade de falar os seus sentimentos. E outra coisa é você falar apenas o que foi colocado. Não, no seu relato, né, Santo, você vê que a gente está passando até por um período um tanto conturbado, né, com essa divisão do país e tal. É uma reflexão que você fala, que você apenas por ter desenhado no chão foi uma coisa. E aí os diretores, os professores, eles eram como se fosse, como é que eu posso dizer, soldados do regime, né? Que eles monitoravam lá no finalzinho aquela criança, aquele adolescente, eles já monitoravam isso, né? Com certeza. Eles se viam como agentes. E a prova é as histórias do período nosso, Chapeuzinho Vermelho, que não podia desobedecer, tinha que andar no certinho, né? A gente não sabia que se a gente saísse um pouquinho do caminho, o lobo mal pegava, né? Ninguém entendia isso, né? Esse tipo de história o que era. Mas conotação que se dava. Já era disciplinando a gente para o sistema atual, né? Assim, Brasil ame ou deixo. Né? Brasil ame ou deixo, né? Tinha isso. Então, a gente ouvia sempre as historinhas de Chapeuzinho Vermelho e outros para monitorar o nosso comportamento. E deixa eu te falar uma coisa, assim, tem alguma coisa nesse período seu aí, vamos fazer um recorte no tempo aí, entre 75 até 2000, teve alguma coisa, na ditadura, teve alguma coisa que se aproveitasse assim no período do regime? Bom, porque tem as coisas ruins, a gente sabe. Mas assim, não pode se dizer que houve... Não. Então assim, eu gostaria que você recortasse alguma coisa que funcionava. Como existia a disciplina lá fora, disciplina militar, então... A nossa família tinha aquela disciplina e o respeito que a gente tem pelos pais e pelas mães é uma coisa que realmente foi vindo de lá. Se perdendo, né? E hoje você pode ver um neto. Hoje eu tenho a grata satisfação de receber bênçãos de meus netos ainda. Até uns sobrinhos meus. Eu tenho um filho de 21 anos, minha filha 22, que me dá bênção. Eu tenho um neto que hoje eu sou voluntário de ossos comunitários de UBS. Lá você sabe muito bem. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco do seu... Tem um neto que tem 15 anos, ele vai para a escola, antes ele passa, olha lá no espelho grande lá em casa, depois vai me dar benção e dá benção à avó. Quando ele chega, ele também faz a mesma coisa. Então, para mim, restou isso e é muito bonito desse período. O que a gente pode dizer que na ditadura era a questão da disciplina no geral, né? Do respeito, tinha um pouco mais. E aí... Eu ainda sou a favor ainda, entendeu? Do respeito, da disciplina, da hierarquia, assim, entendeu? Do pai, mãe. E hoje... Eu acho um horror um filho acordar e não dar benção ao pai. Não, e hoje, e nem só isso, né? A falta de respeito mesmo, as expressões, né? Isso. Que é colocada, né? As expressões que são colocadas. Teve alguma escola que você gostou de trabalhar mais do que a outra? Tem uma da sua preferência, uma assim que fala, eu amei todas, para não desmerecer, obviamente, mas você fala, essa é do meu coração. Deixa eu te falar, como eu só ia em situações extremas, eu não posso te falar assim, separar uma. Do coração, eu tenho um colégio de Umburana, que foi meu primeiro dia de aula. É o primeiro, né? O aconchego, né? O embrião. Mas aí eu fui vim para Cafarnaum, resolver essa questão. Fui para Canarana, quando eu cheguei lá, que me convidaram para o Senec, o cara me colocou uma ideia da Senec e não era isso. Olha só. O cara está bem organizado. Tá? Quando eu cheguei lá, meu Deus do céu, eu tive que lutar para botar um Senec de Canarana realmente... Reorganizar. Inclusive, tinha até a história que eu tinha mandado queimar pasta. Não, que tinha pasta de primeiro grau e pasta de segundo grau. Eu só misturei a do primeiro grau no segundo e queimei os papéis lá, as pastas, né? Exatamente. Aqueles papéis, aquelas cartolinas, né? Sim. Então, eu não sei te falar
De coração eu tenho o colégio de Umburana, que foi meu primeiro dia de aula, e aquele povo de Umburana só voltava me botar no colo. Mas eles são assim no trato com todo mundo, que aí, com o Benedito também fizeram. E os outros colégios que eu fui, como eu vim para resolver as questões, então para mim foi tudo de uma maneira igual. Agora o leve para mim foi Souto Soares. Souto Soares, porque eu cheguei em Souto Soares, já sabendo porque tinha verba que eu precisava executar, os pais ficaram coesos com a gente. Pra você ter ideia, essa briga pro celular ir nas capitais, tirar o celular e tal, a gente fez isso em 2010, 2011, já tinha resolvido isso. A gente reuniu os pais, como é que faz sobre celular aqui, vamos fazer uma lei aqui interna, que é natural, regimento, né? Regimento interno. Os pais concordaram, a gente falava, se a gente pegar um celular fora do contexto, a gente vai pegar o celular, ficar 5 dias com ele e entregar ao pai depois. Não pegamos nem o celular. Porque já evitava, já fez a prevenção. Né? Então ninguém. Aí hoje eu estou vendo essas brigas nas escolas para regular o celular. Nós fizemos isso aqui em Souto Soares. Envolve o Ministério da Educação, coisa e tal. Em Souto Soares foi o trabalho mais leve que eu fiz, foi esse. Mas também eu agradeço esse amigo meu, Marcos, que me deu aquele suporte. O cara me dava suporte, prestação de conta, tudo. A gente chegava na direct de Seabra, tinha um rapaz lá, da prestação de conta, quando a gente chegava lá, o cara já via eu e Marcos, chamava o cara, vai pegar tal suco, assim, tal. Aí as meninas, chegou o menino Souto Soares, porque ele não me deu trabalho nenhum. E eu agradeço muito a esse amigo meu, Marcos, que é filho de Maranduba, que todo mundo conheceu aqui em Cafarnaum, né? Ontem eu rodei o dia todo, mas ele teve a grata satisfação de fazer isso. E é uma maravilha ver Mar, ver a família, né? Foi muito bom. Maria das Graças aqui, de seu Mizinho, está aqui. Grande professor Davizinho, um abraço. São pessoas assim que sempre acompanham a página e tem muitos amigos seus aqui, pessoas que veneram, né, que gostam de você. Me diga uma coisa, teve algum amigo, algum professor assim, que você gostou de trabalhar mais do que os outros? Rapaz. Não vale falar Marcos. Rapaz, muitos professores. Muitos, eu não posso dizer, eu não vou colocar um. Você não vai botar em risco, não. Não, mas eu tive muitos grandes professores. Né? Muito grandes professores. Não vou colocar nenhum nome aqui. Para não ser injusto, né? Para não ser injusto, porque foram muitos e muitos, né? Na trajetória sua. Na trajetória, né? 30 e quantos anos? 35 anos e 8 meses. 8 meses, não é fácil. O primeiro professor que trabalhou comigo foi o professor Adelcino Barbosa. Eu tenho uma grata satisfação. E Nelzita, do Morro do Chapéu. Ela era daqui dessa região aqui do Morro. Mas eu tive grandes professores, muitos professores. Eu tive alguns professores, lógico que a gente nunca tem aquele contexto geral. Isso, né? Mas eu não vou mencionar essa parte. Certo. Deixa eu te falar, no âmbito da religiosidade, o que você herdou da casa dos seus pais? Eles professavam, eram católicos, como é que eram? Meus pais eram católicos. Eles não eram praticantes assim de ir para a igreja, mas todo o sinal que eles deram para nossa família foi de catolicismo. Hoje eu sou católico, eu sou do grupo de acolhimento da igreja de Guarulhos, entendeu? E eu tenho outros irmãos lá que eu nunca vi tanta assim acolhimento como eu tenho lá na igreja que eu pratico hoje. Graças a Deus. Deixa eu te falar, como você está morando em São Paulo desde quando? Como é a vida do Davi Filho hoje? Hoje, agora, na capital. Capital não, na cidade grande, né? A cidade é a realidade que eu gosto, né? Primeiro eu comecei no comércio lá, no Brás. Você saiu daqui em que ano? Eu saí daqui em 2014. Eu comecei no comércio lá do Brás, trabalhei uns 3 anos no comércio. Isso já aposentado, né? Já aposentado. Aí eu saía 4h10 da manhã. Viajava 1 hora e meia para chegar lá. E na volta, sempre eram de 2 a 3 horas. Eu já estava em Guarulhos na época. Né? Que primeiro o pessoal meu estava no Brás, depois eles vieram para Guarulhos, quando eu tive a oportunidade de comprar casa, né? Aí eu fazia eu trabalhava no comércio. Na feirinha da madrugada, a gente tinha box lá. Nós tínhamos box. E depois eu desisti de lá da feirinha da madrugada, nós vendemos o box. Porque estava muito cansativo. Eu já tinha mais de 60 anos. Aí minha mulher começou a trabalhar na prefeitura de Guarulhos, ela é agente de saúde. Agente de saúde, né? Concursada lá. Concursada. Ela concursou com mais de 50 anos. Olha só. E ela trabalhava. Aí eu comecei, como eu
eu sempre falava, eu não quero estar aposentado para fazer detalhe, aquela rotina. Não sou contra quem joga dominó de graça, mas eu não queria aquela todo dia, né? Eu sei. Aí eu comecei, fui convidado para participar das hortas do trabalho Lixo Zero de Guarulhos. Comecei tomando curso. Como é esse projeto? É o que ele... São hortas comunitárias, em unidades básicas de saúde. Né? Então, esses espaços ociosos, as UBS aproveitam para fazer as hortas. Lá nesses espaços a gente aprende a fazer adubo, que são composteiras. Tudo orgânico. É, tudo orgânico, são cascas de decomposição. Né? Não pode ser colocado nenhum resto de comida. Químico. E comida que vem com óleo, com alguma coisa. Só pó de café que não usou açúcar, casca de verduras e tal. Cruas, né? Aí eu comecei nesse projeto aí. Comecei primeiro em 2 horas, depois a gente ia sendo convidado para dar o pontapé inicial de uma e de outra. E nessa brincadeirinha aí eu fui me especializando. Lá em São Paulo também, presencialmente eu fiz, eu me certifiquei pela Escola Libicon, que é a escola de líderes. Foi muito bom, professores maravilhosos. Se capacitou bastante. Né? Aí eu fiquei voluntário de hortas comunitárias. Eu tinha minhas hortas bases, mas dava instrução para outros e outros e outros que me precisassem. Quando nós chegamos a um estágio, nós fazíamos relatório, que o que é horta comunitária? Nós tínhamos uma reunião de pessoas que tinham problema de saúde, que estavam na horta, pessoas que não tinham, que era do artesanato, ia lá ajudar, participar de funcionário da UBS. Nós tínhamos aulas para jovens. A professora, uma grande professora que hoje é a Dona Osita, que realmente para mim é uma referência, a nossa coordenadora, a doutora Cida. Então, a gente tinha aula para jovens, aula de violão, tudo. E aí, nossa horta, toda quinta-feira tinha aquela reunião. Só que ali era feito um relatório. E a gente mandava para os órgãos competentes. Nós recebemos um título lá no Ministério não estou me lembrando direito, da Agricultura, ou não sei se foi o Bem-Estar Social, em Brasília. Recebemos 3 selos ambientais, porque o selo ambiental é dado para as pessoas que seguem o sistema do Lixo Zero. Do Lixo Zero. De Guarulhos. Entendi. Aí, em 2019, nós recebemos o reconhecimento da ONU. Que bacana. 2019. Parabéns. Nosso projeto foi uma das entrevistas, nos relatórios foi meu, de seu Jorge, que é um dos pioneiros da horta, e doutora Cida, que é a coordenadora. Então, aí passou, quando chegou a época da pandemia, todas as hortas iam fechar naturalmente, porque não podia ter o contato direto com as pessoas. Sim. Aí eu dei uma proposta para a coordenação e fui ouvido. Eu falei que tocava a horta sozinho, cuidava da horta e distribuía quando tivesse época de colher, pela grade. Então eu cuidava da horta, fazia os kits, e as pessoas vinham pela grade, e eu entregava, e continuei distribuindo durante a pandemia. Ela é gratuita? É gratuita. Tem pessoas cadastradas? Tem pessoas cadastradas no grupo da horta. Essas são pessoas que têm alguns problemas de saúde, as pessoas que gostam realmente do movimento. Tem crianças, inclusive 2 netos meus. Vulneráveis. 2 netos meus. Eu levei para a horta com 6 anos de idade, outro com 7. Saíram já depois de muito tempo. Um dos netos meus tinha problema de toque. Ele dava benção e ia lavar as mãos. Depois da horta, ele começou a pegar minhoca e batendo mão no chão e acabou esse problema. Para mim, a horta foi o maior prêmio que me deu, foi meu neto. Hoje a cura do meu neto. A cura do seu neto, né? Aí, quando terminou o período, que retornou a horta, eu tive a honra de receber um título de cidadão de atitude guarulhense. Pela atitude que eu tomei de não ter fechado a horta e continuar distribuindo os produtos. E assumiu a responsabilidade. Tá tudo aí na internet, você já sabe, sim, né? Sim. Então a gente tem que falar as coisas e saber para falar. É um grande orgulho que é um desbravador e agora na casa dos 60 anos continua com esse espírito. Graças a Deus, né? Davi, a gente falou um pouquinho. A gente poderia falar semanas sobre sua vida, sobre sua trajetória, né? Gigantesca. Com muito mérito você chegou até aqui. Aí hoje você vive com sua família praticamente toda no estado de São Paulo. Todo mundo no estado de São Paulo. As 3 filhas, os netos.
As 3 filhas, a primeira é advogada, a outra trabalha, é concursada. Ela, apesar de ela é formada em assistente social, mas ela trabalha como motorista de ambulância na prefeitura, ela acha melhor, ela se acha mais, certo? E a outra filha minha, ela é formada em design de imóveis, ela é gerente de uma loja lá em Guarulhos. Né? Então, graças a Deus, meus filhos estão todos no caminho. E eu tenho a grata satisfação de dizer que eu saí de lá, minha filha tinha sido concursada em 4 concursos, estava esperando ser chamada, né? E aí foi chamada nenhum para o Paraná, ela já está se organizando para se apresentar no dia 23. Rodrigo está falando aqui, faltou o São João e a seleção do Cafarnaum. Tem esse detalhe também, tanta coisa, né? Tem muita coisa, né, velho? A seleção do Cafarnaum, São João que organizava, né? Foi coordenador de eventos. De eventos também, né? Tem muita história, Rodrigo. Como eu falei aqui, se fosse falar uma semana inteira com o Davi, a gente faria uma série de coisas. Mas hoje a gente quis dar uma abreviada, principalmente na trajetória dele, né? A gente, graças a Deus, a gente pode estar aqui com ele vivo hoje, com muita saúde, que Deus deu muitos anos de vida e saúde. Ele está contando esse relato, né? Da participação histórica, né? Do que ele proporcionou para Cafarnaum, do que ele ajudou para Cafarnaum. E assim, eu quero que vamos começar por partes. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos. Você que foi a metade da sua vida foi dentro de sala de aula ou coordenando a educação. Eu queria que você deixasse uma mensagem para os alunos, para essa nova geração, uma mensagem para que entrasse neles. Se eu fosse Mahatma Gandhi, né, eu ia repetir a mensagem dele, que minha mensagem é minha própria vida, né? Isso. Mas eu vou simplificar dizendo o seguinte: não deixem de perseguir os seus objetivos, sonhos, busquem. Não existe sonho impossível. Não existe sonho impossível. Sempre persigam os seus sonhos e acreditem que vocês vão conseguir. Muito forte, né? Principalmente com Deus na frente de tudo. Né? Sem Deus nós não somos nada. Romeu Carneiro, professor Davi, grande cidadão, um abraço, Romeu. Romeu que é sempre parceiro da gente aqui, um abraço para esse empresário, para esse cidadão incrível, nosso grande amigo Graças Romeu. A Deus. E eu quero que você deixe uma mensagem para os seus amigos, né? De Cafarnaum, de Canarana, Souto Soares, Mulungu, Guarulhos. Gente, de onde eu vivi, eu só tenho que agradecer a Deus pelos amigos que eu tenho. Hoje, todos os dias eu dou bom dia para meus amigos de Guarulhos, e eles perguntando que dia eu volto, que em Guarulhos eu estou lá, é uma cidade grande, e eu consegui constituir uma amizade, principalmente meus vizinhos de rua, que a gente troca. A gente convive diário, né? Eu dou verdura para eles me dão uma coisa, me dão outra, e o pessoal, Davi, tudo que tu colhe é para você doar? Eu digo, eu recebo muito mais, gente. Entendeu? Eu recebo muito mais. Isso, né? Um dia cheguei com um molho de coentro lá para dar uma pessoa, toquei a campainha no primeiro andar, ele saiu. Já sei o que é, o cheiro do coentro já estava subindo lá. Meus vizinhos ligam, mandam para mim, Davi, o que é que você acha dessa galinha? Tudo bem? Que eu não mato galinha nem nada. Os meninos da Bahia, lá de Nova Açores, que são meus amigos, irmãos, me dão até benção, tem uns que me dão até benção, diz que os filhos deles são meus netos. Então, Guarulhos, sei assim, de coração, meus amigos Guarulhos. Souto Soares nem se fala, que foi por último que eu trabalhei. Mulungu do Morro, Umburana do Querer, que é de meu coração. Não vai esquecer de seus amigos de pescada. Aí os amigos de pescaria, eu tenho lá em São Paulo, Torrinha, aquela região toda, tem um amigo de pescaria, e os nossos amigos aqui de Cafarnaum, que a gente, de chique, aí Botirama, tudo quanto foi lugar, a gente pescava, e na vereda aqui, ontem eu desci aqui na vereda, né, pra ver, fui lá no outro lado, rodei tudo, aí eu tava vendo tudo, então eu só tenho que dizer que Deus esteja com todos eles. Com todos eles. Agora eu quero que você direcione um recado para sua família, para seus sobrinhos, para seus irmãos. Para minha família, eu só quero dizer que é muito orgulho para mim ser dessa família. Para mim eu me sinto muito orgulhoso, e toda a vida fui tratado como a joia. Graças a Deus, eu fui visitar meu irmão em Ceará, que está numa situação difícil, fiquei muito feliz de ele ter me conhecido. E para toda a minha família aqui, de Cafarnaum, a família de minha esposa,
só tenho que dizer que muito obrigado pela essa cura. Leandro, eu fui aquele que falando que eu nunca esperava na minha vida. Eu tenho horas que eu digo assim, e ainda fez tudo isso? As pessoas falam. Sabe, para mim é uma surpresa, foi uma surpresa. Eu tenho 11 anos que eu não passava aqui. E isso é acolhido da forma que teve. E minha família, toda essa pessoa, só tenho que dizer que muito obrigado por eles existirem. Eu quero que você agora mande uma mensagem, que eu ainda quero entregar para você um livro, ao vivo ainda, entendeu? Para a gente marcar esse momento, mas eu quero que você mande uma mensagem agora para sua esposa, para suas filhas e para seus netos, enquanto eu pego o livro. Luci, muito obrigado por você existir, que Deus abençoe você. As minhas filhas, meus filhos, que para mim são meus tesouros. Eu sempre falo isso em todo lugar. Vocês são meus tesouros. E especialmente a minha filha mais velha, que foi a pessoa responsável por conduzir, pela seriedade de assumir as funções. Porque ela estudava no Irecê e voltava com notas às vezes baixas, e dizia, mas lá está muito mais gratificante do que aqui. Eu estou aprendendo muito mais. Muito mais. Então, para minha família, eu só tenho que dizer por vocês existirem. Acho que se vocês não existirem, quem seria eu ser minha família? Pois é isso aí que eu tenho que falar. Davi, eu tô aqui só preenchendo rapidinho, né? E para você sempre foi assim, de meu braço direito em tudo. A gente conversava, a gente sempre se deu bem. Sempre, desde o primeiro dia de aula. A vida toda, esse menino aqui foi uma bênção para mim. Eu só quero te agradecer por essa consideração, entendeu? Para mim é uma emoção muito grande estar aqui dando essa entrevista. E estou sempre à disposição. Onde eu estiver, você pode contar comigo, tá? Eu sei disso, Davi, que você fala, não é da boca para fora. Não. Eu quero lhe presentear com um livro, obrigado, né? Essa singela homenagem que eu fiz à história de Cafarnaum. Muito obrigado. Né, Deus abençoe. Que você vai ler. Vou ler e vou reler, porque eu sou assim, tá? Nós não somos donos da verdade da história, né? Mas assim, a minha função principal é fazer instigar as pessoas a buscar. Maravilha, vou ler com todo o prazer do mundo, entendeu? Porque eu acho o seguinte, toda a vida eu fui muito por leitura. Eu fui um cara, sou uma pessoa que eu leio muito. Eu sei disso. Então, se você me perguntar qual escritor que você mais gostou, eu digo, não, mas aí eu vou ter que ter uma aula de fulano que eu gostei mais e tal, né? E eu quero deixar registrado, lhe cortando, me perdoe, fica à vontade, que se eu cheguei a esse terceiro livro, pode ter certeza, tem muito de você nesses livros. Muito, 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 que eu fui muito Deus grato. Edna, a professora Edna, né, o pessoal chamava de Edna Gorda, me instigou lá na quinta série. Davi chegou, sabe, lá no ensino médio, assim, despertou, destravou, falava sobre socialismo, sobre agulha de iaiá. Eu me lembro, você conta, né? Então, assim, eu aqui tá do lado um dos caras muito responsáveis pela minha formação de genealogista, de pesquisador. Eu agradeço muito esse camarada aqui do fundo do meu coração. E assim, se tem uma coisa que eu tenho na minha vida é gratidão e justiça com as pessoas que colaboraram. Você faz isso imensamente bem. Eu lhe digo, que eu acompanho seus trabalhos. Eu fico muito feliz mesmo. Eu acompanho seus trabalhos e te parabenizo por isso. Quer deixar mais alguma mensagem para alguém? Para mim foi um prazer, entendeu? Todo nosso. Eu quero só dizer para vocês que hoje nós estamos num sentimento de ter o meu irmão na situação que está. Alzheimer, né? Mas graças a Deus, ele está bem cuidado. E eu quero deixar uma mensagem para minha cunhada. Minha cunhada, muito obrigado por tudo que você está fazendo pelo meu irmão. Guerreira, né? Muito guerreira. Nem só ela, e os filhos dela também. 2 filhos que estão lá de plantão. Eu gostei muito de ver a situação do meu irmão. O cuidado, né? Lógico que a questão de saúde a gente nunca vai gostar, né? Mas o cuidado, então eu quero deixar esse... que recentemente eu estive lá em Ceabra e vi a situação do meu irmão e vi o cuidado que eles têm. Eles têm amor. Não é cuidado de cuidador, é amor. Retribuição pelo que ele fez. E dá um abração para Marcos Soares, que ontem me fez uma surpresa maior do mundo. O cara foi paciente comigo. Saí de Ceabra, entrei em Souto Soares 2 vezes, Iraquara, Mulungu, Canal, e ele me trouxe aqui no maior prazer do mundo. E aquela coisa, Marcos é uma figura.
E para você, Leandro, sempre, sempre. Eu lhe agradeço de coração, né? Eu esperava um momento assim, mais oportuno, de poder falar para todo mundo, para o Brasil todo, até para fora do país, né? A admiração que eu tenho, a gratidão que eu tenho por você como ser humano, como profissional, como professor, que sempre foi essa pessoa, a mesma cara, graças a Deus, né? Tive essa honra de fragmento da minha vida ter sido agraciado com você sendo meu professor. Graças a Deus, te agradeço também por ter tido você como aluno e tantos outros alunos que hoje tem aquela coisa comigo. Eu recebo abraços aqui que eu não esperava na vida. É disso mesmo. Acho que a melhor coisa que você pode receber é a gratidão dos seus alunos. Pois é isso aí. Gente, eu quero agradecer, né? A gente voltando agora com o programa História Falada, na página Cafarnaum em Memória, Davi Ferreira, Davizinho, baluarte da educação, né? A gente sintetizou um pouco do que ele fez. Ele fez muita coisa. Por Cafarnaum, eu espero que esse reconhecimento venha, né? Que não espere que se azera, se passam. Davi Ferreira, muito obrigado. Valeu. Deus lhe abençoe, lhe dê muitos anos de vida e saúde. Na hora que você e muita felicidade para você e sua família. Parabéns, Cafarnaum, pela beleza que tá. Parabéns, Mungu, Iraquara, Souto Soares, Canarana. Mumburano do Querer, meu. Tá bonito, né? E o futebol, uma hora a gente conversa. Gente, Davi Ferreira, até a próxima. A gente se vê. Muito obrigado pelo vídeo. Eu agradeço, Davi. Muito bom.